Olá, bom dia, amanhecendo já juntos, estudando a palavra de Deus. E a base que nós estamos vendo é Lucas, onde Jesus entra na casa de Marta, e Marta ali sobrecarregada, com os afazeres domésticos, querendo receber bem Jesus, ser hospitaleira. Jesus olha para o seu coração, para a sua alma e dá o diagnóstico: Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada, com muitos afazeres, mas uma coisa só é necessária. Então começamos a estudar sobre ansiedade. É impressionante, nós temos visto muitas pessoas ansiosas dentro da igreja, dentro das casas, dos lares, das empresas, escolas, crianças, adultos, adolescentes, né? O pessoal tem dito que a ansiedade é o mal do século, mas infelizmente isso já se arrasta por muitos e muitos tempos e tem piorado. Então eu digo para você, pega essa playlist aqui no meu canal, nós temos sempre ali uns 15, no máximo 20 minutos, é muita coisa para nós aprender com a palavra de Deus em tão pouco tempo. Então a minha orientação é: pega um papel, pega uma caneta, toda a referência dada aqui no nosso devocional, pega, leia, estuda o capítulo todo, pega o centro ali. Estamos estudando sobre a ansiedade, vê os versículos anteriores, vê os versículos posteriores, vê de que maneira aquilo pode se encaixar, pode falar o teu coração em relação a esse assunto. Nós já vimos a importância de nós apontarmos uma direção para a nossa mente. A palavra de Deus diz, né, pensa nas coisas do alto. Lá em Filipenses, né, 4, diz, pensa naquilo que é bom, honesto, justo, pense naquilo que é correto, substitui os pensamentos, muda a tua maneira de pensar. Mudando a tua maneira de pensar, você vai ter uma vida diferente. Nós vemos que não podemos ter uma mente vazia, mas também não podemos ter uma mente atulhada, né, de coisas ruins, de pensamentos ruins, né? Nós já vimos sobre cuidar com os olhos, cuidar com os ouvidos, que são acesso à nossa mente, ao nosso coração, cuidar com a inveja, né? Cuidar onde você coloca os teus olhos, procurar ter aquele olhar bom, esperançoso, animado, né, com a vida. E hoje nós vamos ver a importância da respiração. Irmã Dani, respirar parece algo tão simples, né? Mas quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, parece que rouba ali o ar dela, ela fica ofegante, ela não consegue respirar, parece que ela vai morrer, parece que ali aquilo que está ao redor dela, né, que é o ar, algo tão abundante, mas parece que lhe falta o ar e ali dá aquele desespero. Olha que coisa séria. Então nós vamos ver aqui em relação à palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo de número 2, que fala sobre os detalhes da criação do homem. A palavra de Deus diz que Deus ele fez o homem do pó da terra, do barro. E eu sempre digo, para que serve o pó? Para que serve o barro? Para nada, a não ser para ser pisado, a não ser para dar dor de cabeça, né? Para a dona de casa. A dona de casa varreu, tirou o pó, dali um pouco já está empoeirado, no outro dia tem que fazer tudo de novo, né? Então o pó, o barro, para nada se aproveita, a não ser para ser pisado, ser a base dos homens. Mas aquilo, né, que era abundante, que era comum, né, que não era assim de muita importância, Deus pegou, colocou as suas mãos, fez um boneco, e daquele boneco sem vida, Deus soprou, né? E o fôlego de vida, o sopro de Deus entrou no homem. E o homem tornou-se então alma vivente.
Eu digo, o homem sem Deus, ele é barro, ele é frágil. Nós vimos aqui, é caco de caco, né? O barro não pode dar palpite para Deus, para o Senhor, né? Então o homem sem a presença de Deus, ele não é nada, ele é pisoteado pelos problemas, né? Tudo é maior do que ele é frágil, ele é pequeno. Mas quando ele recebe o fôlego de vida, e quando eu tô falando de fôlego de vida, eu tô falando do sopro, do Espírito de Deus em nós. A palavra Espírito, a palavra vem de sopro, inspiração. Então, Deus, ele inspirou, ele soprou sobre o homem o Espírito e o homem recebeu a vida do tipo de Deus. Você pode fazer esse exercício hoje, né? De pegar a sua Bíblia e procurar referências, versículos relacionados ao Espírito, né? E à respiração, ao fôlego de vida. Você vai encontrar inúmeras passagens, referências bíblicas, né? E um exemplo disso é em Ezequiel. Então coloca aqui nos comentários, né? Gênesis 2:7, aonde Deus cria o homem e dá o fôlego de vida. Coloca aqui também Ezequiel 37, livro de Ezequiel 37, aquela passagem, né, sobre o vale dos ossos secos, aonde Deus levou o profeta em visão, né? E ali mostrou um vale cheio de ossos, abundantes ossos, aquela bagunça, todos os ossos ali separados. A Bíblia diz que estavam sequíssimos, não havia nem um pouquinho sequer de vida, de força naqueles ossos. E Deus faz uma pergunta para o profeta: poderiam viver estes ossos? E o profeta sabiamente responde, diz: Senhor, Tu o sabes, o Senhor sabe de todas as coisas. Olha que coisa linda, não vou me meter naquilo que eu não tenho entendimento, eu não vou me meter naquilo que eu não conheço, né? O Senhor sabe de tudo, eu creio na tua soberania. E Deus fala para o profeta: profetiza, fala inspirado por mim. E ali o profeta, ele foi ali profetizando, né? Cada osso, olha que coisa linda, só no dedo, quantos ossinhos há, pequenininhos, né? E cada osso foi para o seu devido lugar, encaixe perfeito, através daquela palavra inspirada do homem de Deus. E aí todos os ossos foram para os seus corpos, para os seus respectivos lugares, e houve aquela obra linda, mas ainda não tinha carne. Foi profetizado carne, nervos, né, para que haja ali a musculatura, né? Foi profetizado pele, e olhando por fora eles estavam perfeitos, ossos, nervos, pele, a carne, né? Tudo estava perfeito, mas ainda estava morto. E aí Deus falou para o profeta no versículo de número 9, Ezequiel 37:9, e diz: e ele, o Senhor, me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos. Olha que coisa forte. Quantas vezes aqui fala Espírito, 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 profetiza, Espírito, Espírito, estão mortos, mas profetiza, né? E diz assim, ó, e ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Com qual objetivo? Aí diz: para quê? Vivam, olha só. Então, mais uma vez, o Espírito associado ao fôlego, à respiração, a vento e à vida. Uma pessoa em crise de ansiedade, falta o ar, dá aquele desespero de morte, mas a palavra de Deus está dizendo que Deus nos dá o Espírito, Deus nos dá o fôlego de vida. Olha que eu fico pensando, né?
que quando uma criança ela tá aprendendo, ela precisa ser ensinada sobre tudo, né? A criança precisa ser ensinada alimentação, rotina, né? Horário de dormir, a necessidade de descansar. A criança é ensinada a necessidade de se hidratar, de tomar água, né? A importância de ir para a escola, de estudar. E eu vejo que com o passar do tempo, o adulto, ele vai se esquecendo de coisas básicas. Tem pessoas que a gente precisa dizer, pessoas adultas, maduras, que a gente precisa dizer, ei, você precisa cuidar da tua alimentação. Você é o que você come. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Você tem que comer frutas, legumes, verduras. Ei, você precisa ter uma boa noite de sono. Você precisa ter uma noite de descanso. É importante para você renovar a sua mente, as suas ideias, o teu corpo, para você acordar disposto, né? No outro dia. Ei, você precisa tomar água. A água é vital. Irmã Dani, eu não gosto de água. Não tô perguntando se você gosta. É importante. Deus fez o ser humano dependente de água. Se você for olhar, olha quanto do corpo do ser humano é formado, é feito de água. Olha quanto do planeta é feito de água. Deus, através de Jesus, se revela como água da vida. Então nós precisamos do alimento, do descanso, da água. E nós precisamos da respiração. E às vezes a pessoa está tão cansada, fazendo tantas coisas que ela não tem tempo para sentar e respirar. Você já notou uma pessoa atribulada, sobrecarregada de serviço, ofegante, ela senta e fica... Nossa, trabalhei demais, não tive nem tempo para respirar direito. Olha só, dizem os fonoaudiólogos, né? Meu esposo estava fazendo aula de fono, né, para saber cuidar da voz, para pregar, né? Então a doutora estava dizendo que ele tem que respirar pelo diafragma, né? E o pessoal diz que quando respira pelo diafragma dá até uma tontura. A pessoa vê que está respirando certo quando começa a passar mal. Por quê? Porque o ser humano acostumou a respirar errado. Olha só, até a respiração. O ser humano ele faz errado sem orientação, né? Então, como é importante você ter aquele momento de não fazer nada, só sentar, tomar um bom chimarrão, sentar, respirar, pensar na vida, te organizar, pegar um papel, uma caneta, colocar ali as tuas ideias. Gente, tem gente que não tem tempo para sentar e respirar, sentar numa grama, olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para os pássaros, sentar diante do mar, do rio, olhar os peixes, olhar as ondas, olhar as águas, jogar pedrinha, né? Jogar pedrinha na água. Gente, a gente está numa correria que a gente não tem tempo nem de respirar. E o diabo, que é ladrão, ele está tentando roubar o fôlego, né? Que é um presente de Deus. Deus soprou sobre o homem, né? O diabo está querendo roubar o fôlego de vida. O diabo está querendo roubar a respiração das pessoas. Olha o exemplo do Covid, que coisa terrível. Pessoas agonizando sem ar, sem respiração. Então veja o ar como um presente, uma dádiva de Deus. Veja como a vida que Deus te deu e cuide, tire tempo para respirar. Aqui diz, profetiza sobre estes mortos o Espírito e viverá. O Espírito trará o quê? Vida. E diz, e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé e se tornaram um grande exército poderoso em extremo. Olha que coisa linda. Então aquilo que estava morto, Deus organizou, Deus revestiu, Deus deu mobilidade, Deus deu estrutura, Deus deu força, Deus deu tudo, e Deus deu o espírito, Deus deu a vida, e essa pessoa estava pronta como um guerreiro. Ei, você não vai conseguir guerrear
morto. Você não vai conseguir guerrear ofegante. Você não vai conseguir guerrear, enfrentar as tribulações, as dificuldades, as guerras da vida. Você não vai conseguir vencer sem vida. Olha que coisa forte. E talvez você diga assim, irmã Dani, mas aonde que eu encontro esse fôlego que eu preciso? Aqui, na palavra de Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo, lá na segunda epístola, né, a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 3, então a palavra usada para espírito é vento, né? É inspiração, é fôlego. E aqui diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a irmã Dani tá um pouquinho fanha, né? Capítulo 3, versículo de número 16, falando sobre a palavra de Deus. Assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, soprada. A palavra de Deus não é um livro qualquer, não. Cada versículo, cada partezinha, cada trechinho da palavra, se você buscar, ali está o Espírito de Deus. Senhor, eu tô aqui, eu tô com a tua palavra na minha frente, não quero só ler letras, palavras, frases, mas eu quero ouvir a tua voz. Aqui está escrito que a escritura é inspirada. Eu estou lendo esse trecho e a inspiração, o fôlego, o vento do teu Espírito está sobre mim, me ensinando, me corrigindo, me instruindo. Você está entendendo? E aí tem aquele momento que aquela palavra, aquele versículo salta aos teus olhos e você entende o que fazer. Aquela paz, aquela calmaria vem sobre o teu coração, você acalma a sua mente. A vida, o fôlego vai voltando, você vai se acalmando, você vai concentrando na tua respiração. Obrigado, Senhor. O Senhor me prometeu que não me deixaria. O Senhor está comigo. O Senhor está aqui. E você vai sentindo a presença de Deus. E você vai respirando. E o ar vai entrando. Vai oxigenando o teu corpo, o teu sangue, o teu cérebro. E você vai se acalmando. E a paz vai chegando sobre você. É assim que nós lemos a palavra de Deus. Amém? Toda a escritura, toda palavra, de Gênesis a Apocalipse, toda palavra é divinamente inspirada. Se a palavra liberada por Ezequiel foi capaz de formar um grande exército, de trazer vida a ossos sequíssimos, você lendo a palavra de Deus, essa palavra inspirada com o sopro de Deus vai te colocar de pé. Vai te acalmar o coração, vai te livrar dessa ansiedade. E aí diz, né, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente instruído em toda a obra. Deus quer te instruir sobre todas as coisas. Irmã Dani, como vencer os problemas da vida? A resposta está aqui, ó, na palavra de Deus. Mas não leia de qualquer jeito. Faça uma oração antes. Abra o teu coração. Leia, releia, medite, pense, traga para a tua vida de forma prática, né? Não entendeu? Deus está ali contigo, o Espírito Santo está ali contigo. Ele é o mestre, ele é o professor, ele é o conselheiro, ele é o pastor que guia as ovelhas. Ele é o pai que instrui o filho. Olha que coisa maravilhosa. Então receba desta palavra, deste fôlego, desta respiração divina e fique vivo e seja vivificado pelo poder de Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Feche os teus olhos. Pai, quantas pessoas estavam
ofegantes, ansiosos. Quantas pessoas estavam na correria da vida, ainda mais nesse final de ano, correria para o Natal, correria para o Ano Novo, correria para as férias, pessoas se sobrecarregando com o trabalho, pensando em um momento de descanso, sem tempo para um café, sem tempo para uma boa conversa, sem tempo para um sono de qualidade. Pai, alcança a vida desta pessoa agora. Que conforme essa pessoa vai respirando, Pai, ela vai lembrando da tua presença, do teu Espírito. Que assim, Pai, como o ar, ele entra, ele percorre todo o nosso corpo, nosso organismo, Pai. Entra agora neste corpo, entra agora nesta alma, entra agora, Pai, no centro, na vida desta pessoa. Vivifica, Pai, levanta, ainda que para esta pessoa, Pai, naturalmente falando, estava sem vida, sequíssimo, como aquele vale de ossos secos. O Senhor é especialista em milagre. O Senhor restaura, o Senhor fortalece, o Senhor vivifica, o Senhor traz paz. Eu abençoo a vida de cada pessoa e eu te peço, alcança essa pessoa agora com o teu Espírito, com o teu poder, Pai. Eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Amém. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe. Um abraço apertado da irmã Dani. Foca hoje em ter bons momentos, momentos de descanso, de respirar, né? Inspira, libera ali o ar, inspira, né? Seja abençoado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Deus abençoe.